E eu quero falar com vocês nessa noite sobre motivações que a gente possa ter, que a gente deve ter na pregação do Evangelho. Motivações na pregação do Evangelho. E o texto vai ser 1 Tessalonicenses, né? A carta de Paulo a Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, de 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vocês não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratos e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, e a outra versão diz, qual mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Por quê? Vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, no sentido de encorajar, não é? Consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Sabe, irmãos, quando a gente olha e lê as duas cartas, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda carta, tem ali um pano de fundo. E o pano de fundo dessas duas cartas é a tribulação, a luta, a perseguição, enquanto os discípulos, os apóstolos pregavam o Evangelho. Então, esse é o contexto, pregar o Evangelho com muita perseguição e muita luta. Eu queria que você ficasse atento, vou tentar fazer um resumo paralelo aqui. Eu queria ir um pouquinho para Atos capítulo 16, para você lembrar, porque Atos capítulo 16 registra um momento aqui que Paulo cita nesse texto que nós lemos, que é quando Paulo e Silas eles chegam em Filipos, não é? E eles estão ali pregando o Evangelho em Filipos, e aí acontece uma situação de perseguição e prisão ali, não é? Atos capítulo 16, por conta da perseguição, Paulo e Silas são presos, aquele episódio da prisão treme, as correntes se quebram, o carcereiro tenta se matar e eles impedem. O resultado dessa perseguição é a salvação da família do carcereiro. Vocês lembram? Atos capítulo 16, quando o carcereiro diz assim, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, você e sua casa, né, e serão salvos, você e sua casa. Então, qual é o motivo da prisão e dos açoites de Paulo e Silas? É justamente o anunciar do Evangelho. O Atos capítulo 16 vai trazer aquele momento onde os discípulos expulsam um demônio adivinhador de uma moça que tinha ali aquela questão da adivinhação, e ela usava isso para que os senhores ganhassem dinheiro por conta disso, e a partir do momento que eles repreendem o espírito de adivinhação, então causa prejuízo ali para aquelas pessoas
não é, em Filipos. Então, esse é o momento da perseguição, esse é o panorama ali. Então, os apóstolos saem de Filipos por conta dessa perseguição e vão em direção a Tessalônica. Então, esse é o contexto aqui que o apóstolo Paulo está falando da perseguição, quando nós estávamos em Filipos. Então, essa correria deles serem assim colocados a correr de Filipos em direção a Tessalônica. Aí eu quero voltar para a 1 Tessalônica, que nós lemos aí, capítulo 2, versículo 2, que é justamente quando Paulo retrata isso aqui. Ele fala assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, então Atos capítulo 16, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Então, esse é o contexto, não é? Quando o apóstolo Paulo chega com Silas em Tessalônica, eles passam 3 semanas ali em Tessalônica, pregando o evangelho na sinagoga. Então, sinagoga funcionava no sábado, então são 3 semanas em Tessalônica, pregando somente no sábado, ali na sinagoga, e mais uma vez eles são perseguidos ali por conta do evangelho. E o texto vai dizer para a gente que eles saem de Tessalônica, corridos, e vão para Bereia. Gente, é muita perseguição, não é? Fala a verdade. Para os discípulos de Jesus anunciarem o evangelho. Ali em Tessalônica, o texto vai dizer que muitas pessoas se convertem. Judeus, gentios, mulheres de alta posição, e há ali uma inveja dos religiosos que estavam ali, dos judeus. E Atos capítulo 17 vai dizer: todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E aí o interessante, irmãos, que 3 semanas foram suficientes, porque quando Paulo e Silas eles saem de Tessalônica, eles deixam uma igreja ali. Eles deixam crentes ali em 3 semanas. Por isso, assim, motivação da pregação do evangelho em meio à perseguição, 3 semanas. E eles deixaram crentes novinhos na fé, defendendo o evangelho de Jesus Cristo em meio àquela luta toda. A gente consegue imaginar isso? A gente passa por uma cidade, a gente fala de Jesus, algumas pessoas assumem o compromisso com Cristo, a gente deixa aquelas pessoas ali novas convertidas e elas passam a defender o evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o contexto dessa carta aqui. O apóstolo Paulo não está simplesmente se defendendo das acusações de ser um enganador, por exemplo, mas ele está aqui encorajando os tessalonicenses a permanecerem fiéis na pregação do evangelho, mesmo nesse contexto. E aí, irmãos, eu quero ver se eu consigo fazer isso rapidamente, mas eu quero destacar desse texto algumas atitudes movidas pelo amor na pregação do evangelho. A gente consegue olhar nesse texto e extrair dele, 1 Tessalonicenses 2, o texto que nós lemos, algumas atitudes, algumas motivações que eu e você, nós precisamos colocar em prática na pregação do evangelho. Vamos lá então? Vamos ver a primeira atitude aqui, que a gente extrai do texto? Primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês é pregar humildemente. Essa precisa ser uma marca do discípulo de Jesus. Não só do pregador. Eu vou falar aqui nesse ponto sobre o pregador, aquele que fala, a maneira como ele fala, a motivação do seu coração, mas a gente entende que o dever da pregação do evangelho não é somente do pregador, do missionário, do evangelista, mas a responsabilidade é minha, é sua, é de todos nós. E aí o versículo 4, eu quero retomar com você, o versículo 4 que nós lemos ali até o versículo 6, vai dizer assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha, porque Ele prova o coração. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para a gente, que ele tem segurança.
o texto está dizendo que eles foram aprovados por Deus para a pregação do evangelho. E isso trazia segurança ao coração dele. Aliás, uma coisa que não pode faltar em mim, você, no pregador, quando a gente anuncia o evangelho de Jesus, é a segurança. É a gente ter a certeza que o Senhor confiou a nós essa possibilidade de a gente transmitir o evangelho a outras pessoas. Então, Deus confia a nós o evangelho. E ao mesmo tempo, Ele nos prova, Ele nos aprova e Ele nos prova. Ele faz prova da motivação do nosso coração. Ele faz prova diante do momento, da maneira, das circunstâncias, quando a gente prega o evangelho de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que Ele confia, Ele aprova e Ele prova a gente em meio às situações. Por isso que é importante a gente pensar. Às vezes as situações não serão favoráveis. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de anunciar o evangelho de Jesus. E aqui ele traz assim algumas alertas para mim e para você, nessa questão do Senhor examinar o nosso coração. E aqui o texto vai dizer que o pregador aprovado não fala para agradar pessoas. E isso é importante demais. E eu queria dizer para você que quando a gente prega e agrada pessoas, e ao mesmo tempo a gente agrada a Deus, isso pode estar associado. Não necessariamente a nossa pregação, quando nós agradamos a Deus, vai desagradar as pessoas. Pode ser que aconteça. A gente anuncia o evangelho para as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, que dura essa palavra. Mas pode sim a gente pregar a palavra de uma maneira amável, de uma maneira simpática e verdadeira, agradando as pessoas, de maneira que o evangelho chegue bem ao coração das pessoas e agradando a Deus. Então, às vezes, eu vou pregar o evangelho e as pessoas não vão gostar. Não é sempre assim. O que a gente precisa tomar cuidado, eu e você, o pregador, nós da igreja, é não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. É diferente, não é? Talvez algumas igrejas que nós conheçamos seja assim, não, o pastor prega o que as pessoas querem ouvir e todas as pessoas saem contentes, as pessoas não são confrontadas e não ficam chateadas. Não é isso que eu estou dizendo. O que o apóstolo Paulo diz aqui é que a gente pode ser assim, amável, simpáticos, agradar as pessoas de maneira que essa mensagem do evangelho alcance o coração das pessoas. Outra questão é que o pregador, nós, eu e você, também não utiliza de palavras de ganância. O desejo do pregador, tantas vezes, é enriquecer. Esses dias eu estava vendo uma postagem de um pastor que teve que devolver um helicóptero de 4 milhões de reais, porque ele não conseguia pagar mais a manutenção, que era R$1 milhão por ano. Não, a gente não está falando disso, e a gente não precisa viver assim, e o Senhor não quer que nós vivamos assim. E nem para agradar as pessoas, e não enriquecer por conta da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, não é para a gente viver assim. E o apóstolo Paulo diz também para a gente não buscar reconhecimento humano, reconhecimento próprio, não é? Então, ele não está querendo dizer que uma palavra amável a um pregador, uma palavra de incentivo depois do culto, que seja ruim. Não é. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que é um perigo para a vaidade do pregador, para às vezes encher o coração de soberba do pregador e ele achar e trazer a glória que é de Deus, trazer para si mesmo, porque ele se acha muito bom e a pregação dele foi muito boa. Sabe o que eu costumo dizer? Que o pregador pode se colocar numa situação assim, ele vai de um miserável a um bem-aventurado em 40 minutos. Basta uma pregação. E eu já tive essa experiência, sabe, irmãos? Eu já fui para o púlpito assim, Deus, como que eu vou pregar essa mensagem aqui para os meus irmãos? Eu acho que deveria ser uma mensagem assim mais elaborada. Eu tinha que ter investido mais tempo. Como que eu vou pregar isso? E aí eu vou todo humilhado diante de Deus.
Aí você prega 35, 40 minutos e vai para a porta, pastor, que palavra maravilhosa, como tocou meu coração. Aí, gente, não é que foi bom mesmo? 35 minutos é o suficiente para a gente sair de um estado de miséria para um estado de glória própria. Mas a gente precisa, e o texto vai dizer, avaliar o nosso próprio coração. E Paulo vai dizer aqui, Deus disto é testemunha da motivação do nosso coração enquanto a gente compartilha o Evangelho de Jesus. Segunda atitude que eu quero compartilhar com você é que pregar o Evangelho precisa ser com amor e bondade, com afeição. E eu queria reler o versículo 7, que diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama ou qual mãe que acaricia os próprios filhos. Sabe, irmãos, quando a gente olha aqui para o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, e a gente vê um fundo assim de amor mesmo, de afeição, de carinho com essa igreja que ele tinha gerado. Você consegue imaginar Paulo, o perseguidor da igreja, que atraía os crentes à prisão, talvez à tortura? A Bíblia não fala que o apóstolo Paulo matou ninguém, mas diz que ele consentiu com a perseguição e com a morte. Você consegue perceber esse apóstolo perseguidor da igreja e agora escrevendo uma carta com um fundo de amor e de carinho, de afeição por essas pessoas que ele havia gerado? E é interessante que ele traz aqui esse sentido assim de uma mãe que cuida do seu filho. Qual é a mãe que gerou o seu próprio filho e que não tem esse sentimento de amor, de carinho, de afeição? E aí eu me lembro de Gálatas capítulo 4, 19, quando apóstolo Paulo se preocupando com os Gálatas, olha o que ele escreve aqui: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, o meu amor é tão grande, a afeição, para que os Gálatas recebam Cristo e sejam formados nele, e minha preocupação é tão grande que é como uma dor de parto. E o apóstolo Paulo não sabia literalmente o que é isso, mas ele tenta trazer isso à realidade. Assim, eu estou gerando essas pessoas, eu estou gerando esses filhos espirituais. É como uma mãe que ama, que cuida do seu filho, é como uma mãe que gera os seus filhos e cuida deles. Então, irmãos, voltando aqui para 1 Tessalonicenses 2, Paulo expressa também, e o versículo 11, essa expressão, essa relação também de paternidade espiritual, no versículo 11, quando ele diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, no sentido de encorajar, consolamos e admoestamos. Então, ele tinha esse sentimento de um pai, ele coloca a expressão de um sentimento de uma mãe. Então, assim, é uma relação fraternal, uma relação maternal, paternal, porque o apóstolo Paulo estava gerando os seus filhos. E havia esse sentimento no seu coração, não é? Essa preocupação maravilhosa. No versículo 8 ele vai dizer assim: assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados por nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, eu amo tanto esse povo de Tessalônica. É como uma mãe que ama os seus filhos, é como um pai que ama os seus filhos. Aos Gálatas, dor de parto, e ele está dizendo para essas pessoas agora: eu não persigo, mas eu quero doar, se preciso for, minha própria vida. Eu estou disposto. Olha como muda esse sentimento no coração do apóstolo Paulo. E eu imagino aqui que oferecer a vida não seja só literalmente morrer pela igreja de Tessalônica, mas entregar meus dons e talentos, oferecer a minha energia, meu trabalho, a minha vida eu ofereço por essa igreja. Então a gente percebe essa atitude aqui nesse texto de
afeição, de amor, de carinho do apóstolo Paulo para essa igreja. Ele entrega tudo em prol dessa igreja que foi gerada por ele. Vamos para a última atitude que eu quero compartilhar com você? É pregar com afinco, com labor, como o texto diz aqui. Essa é uma outra atitude que o apóstolo Paulo traz para a gente, que a gente precisa trazer isso para o nosso coração. E ele traz à memória dos Tessalonicenses essa questão da jornada do trabalho. Vamos reler o versículo 9, se você puder, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta ou conectada aí. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, tá certo? Versículo 9. Tá certo, né? Então, beleza. E de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Então, ele está falando aqui de uma jornada de trabalho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um construtor, não é? Ele era construtor de tendas. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui é que, enquanto ele trabalhava, para não ser um peso para essa igreja que estava no início, ele trabalhava, mas ele pregava o evangelho. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você, que o trabalho dele, o sustento dele, a provisão que viria por conta do trabalho, tinha uma finalidade específica. A pregação do evangelho. E ele diz aqui, deixa claramente que é muito trabalho, é muito labor, é muito investimento. Versículo 9, a parte final, ele diz que noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Então, Paulo aqui, ele está se mantendo em meio ao seu trabalho, mas a gente precisa entender que também ele não era contra que um pregador do evangelho vivesse do evangelho. O que a gente percebe é que nesse momento em Tessalônica ele precisava trabalhar. E enquanto ele trabalhava, ele ajudava as pessoas e anunciava o evangelho. Porque em 1 Coríntios 9,14, Paulo defende que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. E o apóstolo Paulo viveu dessas duas maneiras. Aqui em Tessalônica ele trabalhava, não era sustentado. Mas no caso da igreja, aos filipenses, eles enviaram oferta para manter o apóstolo Paulo na prisão. Então, ora ele trabalhava e ajudava, ora ele era sustentado. Mas o que o apóstolo Paulo tinha em mente era trabalhar e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Aí eu queria fazer, irmãos, 3 aplicações para a gente pensar como que a gente pode colocar isso em prática. Primeiro, a gente precisa fazer uma pergunta. E a pergunta que eu imaginei que eu queria trazer para você nessa noite é a seguinte: somos aprovados por Deus na pregação do evangelho? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer como discípulos de Jesus. Sabe por quê? O texto diz que o Senhor confiou o evangelho de Jesus Cristo a cada um de nós. E a gente precisa perguntar que em meio à situação, em meio às provas, em meio às dificuldades, se nós estamos sendo aprovados pelo Senhor. Porque Ele confia o evangelho a cada um de nós. E a gente não vai fazer isso por autopromoção, não é por reconhecimento das pessoas, mas é fazer isso no meio da igreja, mas fazer isso também no nosso dia a dia. E como nós vimos aqui, fazer tudo com humildade. Que a nossa palavra seja temperada no momento que a gente for comunicar o evangelho às pessoas. A gente pode sim, a nossa mensagem pregada, ela pode ser agradável, ela pode chegar de uma maneira simpática ao coração das pessoas e Deus pode sim falar ao coração delas. A gente pode sim conquistar a simpatia das pessoas e ao mesmo tempo agradar ao Senhor. O problema é que muitas vezes o nosso coração é enganoso e às vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos.
Às vezes a gente quer fazer as coisas querendo atrair a glória de Deus para a gente. E esse não é o sentido, é justamente ao contrário que o apóstolo Paulo vem dizer para mim e para você. A pregação do evangelho não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a glória do Senhor. E a gente precisa anunciar esse evangelho de maneira que esse evangelho chegue, conquiste, alcance o coração das pessoas através da obra do Espírito Santo. E nós sabemos que é assim. Sabe, irmãos, a segunda aplicação, e aí tem a ver comigo nesses dias, eu queria compartilhar com você, é que a gente precisa pregar o evangelho com esse amor maternal. É pregar o evangelho assim com esse sentimento de pai e mãe espirituais. É a gente se relacionar com as pessoas e anunciar o evangelho de maneira que as pessoas venham a Cristo e nós nos sintamos assim, pais, mães que cuidaram dos seus filhos espiritualmente falando. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus no início do ano. Eu li com a igreja esse livro aqui, Bless, Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. E ele traz algumas práticas, algumas atitudes para a gente alcançar o nosso vizinho para Jesus. Eu fiz uma série de mensagens na igreja com essas 5 atitudes. Os irmãos compraram os livros, nós lemos juntos. Nos grupos a gente foi comentando ao longo da semana. Mas assim, não vou dar spoiler, talvez a gente possa ler junto futuramente. Mas o que aconteceu? O autor do livro pede para a gente mapear a nossa vizinhança. Para a gente alcançar o nosso vizinho para Jesus. Motivação na pregação do evangelho. E começa com a oração. O spoiler para por aí. E eu mapeei a minha vizinhança. Crente de um lado, crente do outro. E a segunda casa depois da minha, tinham 2 rapazes que faziam ali um comércio ilegal. Não sei se vocês conseguem imaginar. E um deles, um rapazinho muito novo, tinha uma família linda. Uma menininha linda. E aí eu senti o Senhor colocando no meu coração, esse é o seu vizinho. Mas eles mal olhavam para mim. Eu falei, Jesus, é isso mesmo? Como que eu vou fazer? Começo orando. Aí eu chamei Renato, falei, Renata, vamos orar? Aí o Senhor colocou no meu coração, começa com a menina. Isso foi em fevereiro. E aí eu comecei a orar com a Renata pela filhinha. Como eu tenho um grupo pequeno na minha casa, terça-feira às 7 horas, e tem uma menininha que ela fica sozinha lá de 9 anos, eu fui com a Renata lá no comércio. A gente bateu a porta, eu e Renata. Chamamos a mãe e nós dissemos assim, a gente queria convidar a sua filha, porque a gente tem uma reunião da igreja, poxa, tem uma menininha sozinha. Será que você não pode levar? Você levaria terça-feira, 7 horas? Gente, terça-feira estava o paizinho, o rapaz, com a menina arrumadinha e com 1 litro de refrigerante. Vocês acreditam que ela foi para o grupo pequeno, Alessandra? E nunca mais deixou? Hoje ela chega na minha casa, abre a geladeira, dorme no sofá. Tia, posso ficar uma semana aqui na sua casa? Aí o que aconteceu? Ela foi para a igreja. Na Páscoa, acho que abril, né? Se eu não me engano, as crianças cantaram e ela ensaiou com as crianças, né? O coralzinho da Páscoa. Quem foi? Pai e mãe. E eu apresentei, porque a gente estava falando de bless, né? Abençoar. E eu disse assim, tem uma família minha aqui, que é a minha família. Bless. Aí a igreja entendeu, né? E aí o pai começou a frequentar a mãe, o pai começou a frequentar a minha casa. Ele foi para a reunião de homens e ele estava todo envolvido com a igreja. Eu acho que às vezes quando a pessoa, eu tenho certeza disso, dependendo do caso, quando recebe a palavra do evangelho, dependendo da situação, e foi a dele, estava muito difícil dele sair da situação que ele estava. Aí há 3 semanas, no dia das crianças, dia 12 de outubro, ele almoçou, botou a filhinha na garupa, uma moto parou do lado e fuzilaram ele na frente da filha.
Foi domingo, né? E aí antes da pregação vieram me avisar. O rapaz, né, o seu Bless, mataram ele. E na frente da filhinha. Gente, aí eu comecei a entender essa questão aqui das dores de parto. E interessante que quando minha mãe faleceu em São Paulo, eu fui ao sepultamento e domingo eu preguei. Meu pai faleceu em São Paulo, eu fui no sepultamento, domingo eu preguei. Mas esse domingo eu quase não consegui. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, Deus, por que eu estou assim? Por que me abalou? E eu pensei em 3 motivos, sabe, irmãos? Motivos na pregação do Evangelho. Primeiro, me abalou porque foi na frente da minha Bless. E eu não conseguia imaginar aquele negócio. Segundo, me abalou, e aí é um abalo de felicidade, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. É essa família aqui. Você vai alcançar essa família aqui. E eu passei o desafio para a igreja, mas eu vou junto, né? E o terceiro motivo é, você conseguiu. Você fez. Você falou de Jesus. E tantas vezes no grupo pequeno eu confrontei ele com a mensagem do Evangelho. Um menino joia, educado e bom pai. E estava perdido na vida. No sepultamento eu fui. Aqueles amigos todos que vocês podem imaginar estavam lá. E eu disse, eu não posso falar mais nada para esse rapaz aqui que foi morto. Mas eu posso falar para vocês que Jesus pode salvar a vida de vocês. Irmãos, isso tem mexido muito comigo. Porque tantas vezes a gente perde as oportunidades que a gente tem. E a gente pode entender isso. Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto. Eu entendi o que é ser um verdadeiro pai espiritual. E eu sofri mesmo. Eu nunca dei à luz, nunca darei. Mas eu senti o que são dores de parto. Sabe, irmãos, a gente precisa pregar o Evangelho assim, de maneira maternal e paternal. Porque o Senhor confia o Evangelho a cada um de nós. Tem o irmão dele que está lá. E eu já fui falar com ele. Eu falei, cara, eu preciso falar com você. Ele falou, tá bom, pastor. Pode marcar, eu vou. E eu fiquei agora no retorno de marcar um café com ele na minha casa. A gente não perdeu a oportunidade que o Senhor nos dá. Ele nos confia essas pessoas. Poxa, mas irmãos, como a igreja recebeu bem aquela família? E a gente precisa cumprir esse papel de pais e mães espirituais. E por último, a gente precisa mesmo trabalhar arduamente. Eu sei, todos vocês aqui têm uma jornada dupla. Trabalham, estudam, labutam, às vezes noite e dia, mas a gente faz isso. E a gente precisa fazer isso com o objetivo final, que é a pregação do Evangelho. Não é somente a nossa provisão, não são os nossos bens, não são os nossos investimentos, não são somente os nossos sonhos e projetos, os nossos certificados, não somente essas coisas. O resultado final de tudo, da nossa vida, precisa ser a pregação do Evangelho. E sendo assim, a gente precisa sondar o nosso coração para saber se nós temos sido aprovados pelo Senhor em meio às provas. E essa mensagem que eu gostaria de deixar com você nessa noite. Quais são as motivações que nos levam a pregar o Evangelho? Ou, quem sabe, a ausência delas.